Oi, gente! Hoje a gente vai bater um papo a respeito do ego, né? Esse assunto é um assunto muito profundo, ele é muito amplo e eu vou dar aqui uma pequena visão sobre o que eu tenho compreendido de acordo com o que eu tenho estudado. O nosso ego, né? O que é o ego? Ele vai sendo criado, ele foi criado em que momento na nossa vida? Né? Então, lembrando que a gente está vivenciando, né, uma experiência em uma dimensão terrena, né? Estamos vivenciando uma experiência humana, temporariamente humana, em uma dimensão chamada Terra, né? Em um planeta chamado Terra. Então, todos os seres humanos que estamos aqui, no momento do nosso nascimento, a gente recebe ali de alguma forma já o nosso ego, porque até então nós éramos só centelha divina, uma energia divina, luz, puramente luz. Um momento que eu encarno, recebo um corpo de carne, né? A minha alma, o meu espírito, ele encarna ali num corpo, né? Num corpinho. Que acontece? Ali, de alguma forma, também eu já recebo o ego através das minhas percepções, porque um bebê, ele ainda não tem o seu intelecto desenvolvido, né? Mas ele tem os sentidos já desenvolvidos, ele enxerga através dos sentimentos. Ele sente a presença do pai, da mãe, ele sente se ele foi bem acolhido, se ele foi desejado, né? Então, assim, perceba, ele não tem digamos assim, o intelecto desenvolvido, o porquê das coisas, ele vai ganhar isso com o tempo, mas ele já é capaz de sentir, tá? Então, ele naquele momento que ele recebe, né, o ego, né, de alguma forma ali, esse ego, ele vai sendo formatado, né, ali na criação do bebê, né, e depois indo para a escola, a convivência com os pais, com os amiguinhos, ali depois nos primeiros anos, né, esse ego, ele vai sendo formatado a partir do ambiente que ele foi inserido, né, que aquela criança foi inserido, a cultura daquela família, a religião daquela família, a forma de pensar daquela família, os padrões, né, que ali rege aquela família, onde ele foi estudar, o que ele ainda não compreende, né, com o intelecto, com o racional, ele absorve através do sentimento. E isso vai formatando a forma que aquele ser, que aquela criaturinha, que aquele ser humanozinho vai pensar, sentir e reagir. É claro que a gente traz informações na nossa genética, né? Tem pessoas que é muito mais calma e tem pessoas que já é muito mais agitada. Tem pessoas que é mais tímida e tem pessoas que já é mais falante, né? Tem pessoas que é uma dor falar em público e tem gente que é um prazer falar em público. Então, é claro que essas informações a gente traz na nossa genética. Já vem um pouco dos nossos antepassados, né? Dos nossos padrões da nossa genética. Ok, isso é uma porcentagem. A outra grande porcentagem é esse meio onde eu estou sendo inserida. Então, isso vai formatar o meu jeito de pensar, de agir, de sentir, de enxergar, né? Quando eu penso, eu sinto e isso gera uma percepção como eu vou enxergar as situações. De acordo com o meu jeito de pensar, com o meu jeito de sentir, com o meu jeito de entender o que é certo, o que é errado, a forma como foi passada para mim e eu entendi que aquilo era certo ou era errado. Então, perceba, foi uma forma que foi sendo passada para mim e eu não tinha o poder de julgar se estava certo de fato, se eu concordo, eu discordo. Não, simplesmente eu fui pegando aquilo como uma verdade e isso foi formatando meu HD
E depois de tudo isso, né, depois desses primeiros anos de vida, eu tenho um HD, como se fosse um sistema operacional, né, que está rodando aqui na minha mente e faz com que eu tenha uma percepção de uma determinada situação. E normalmente a gente é educado, criado nesse mundo materialista, nesse sistema de 3D, nessa Matrix, para que eu continue pensando, agindo e sentindo de acordo com como foi passado para mim essas regras. Porque eu entendo hoje como se fosse um sistema prisional. Porque eu não tinha poder de escolha. E depois eu me compreendo cheia de amarra, cheia de emaranhado, invisível, e eu tenho que dar conta. Então é muito complexo de se imaginar, de se pensar. Mas tem jeito. A coisa boa é essa, né? Só que a gente tem que ter muita coragem e vontade e determinação e muito amor no coração. Por quê? Quem nos passou tudo isso foi nossos familiares, nossos antepassados. O meu tataravô, que passou pro meu bisavô, depois né? E até chegar a mim. Então, dentro do meu pai, tem toda uma sequência de outras pessoas, de costumes, de formação energética, porque nós não somos exatamente o nosso corpo, a nossa matéria. A nossa matéria, ela se acaba. Mas eu sou a minha forma de pensar, a minha forma de sentir, de agir. Então, o que meu tataravô pensava, ele foi passando até chegar no meu pai. Isso, de fato, era o que ele era, o que ele é, né? Porque as matérias vão se acabando. Mas a forma de pensar, que é esse ego, vai se passando adiante de acordo com as gerações. E isso se chama na terapia ciclos repetitivos, né? De padrões, de gerações em gerações. Muitas vezes, a gente faz uma determinada coisa, uma atitude, uma forma de pensar, de agir, às vezes até um gesto assim de coçar o cabelo, de mexer na orelha, que alguém diz assim, ó, tua tataravó fazia isso também, entendeu? Às vezes é reconhecido pelos nossos hábitos, dos nossos antepassados. E como que eu saberia? É impossível fisicamente eu saber. Então, isso é comprovado cientificamente pelo que a gente enxerga também, né? Que ninguém, né? Então, como é que eu iria saber que a minha tataravó faria aquele gesto? Se eu nem existia nessa época. Mas o meu consciente, inconsciente, tem informações que veio dessa linhagem, formatando tudo que eu sou, geneticamente. Gente, isso é incrível. Para mim, isso é lindo, é transformador. E isso é a liberdade. Quando você compreende isso, você vai se despertando para ser um ser livre. Porque nem sempre, esse sistema, na maioria das vezes, ele não é benéfico para o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, a nossa evolução. Nós não somos seres livres até a gente ter essa compreensão de que quem verdadeiramente eu sou na minha essência. Estou falando disso aqui. Quem verdadeiramente qual é o meu sistema, o que é que roda aqui dentro de mim? Porque eu penso do jeito que eu penso, porque eu sou do jeito que eu sou, porque a minha personalidade é mais agressiva, é mais faladora, é mais assim, sanguinária. Por que eu sou assim? De onde é que vem essa informação genética? De onde é que vem? Onde é que está escrito? Se eu sou assim, eu tenho que morrer assim, porque nem sempre a gente é do jeito que tem que ser. A gente pode ir nos formatando. E uma vez que tudo isso é passado para mim, eu começo a ser o que me ensinaram a ser, inconscientemente, porque a gente não tem consciência disso não, a gente simplesmente vai vivendo. E, normalmente, a gente vai se tornando seres que vai repetindo ciclos, mais ciclos, anos mais anos, e a gente tem muitos sonhos,
muitos objetivos. Se perguntar a qualquer pessoa, é incrível como ela vai ter sonhos. Ela vai dizer que gostaria de ter, às vezes, uma casa melhor. Ela vai dizer que gostaria de ter mais amigos verdadeiros. Às vezes é rodeada de muitas pessoas, poucos amigos de verdade. Poucas pessoas que se importam com ela. E isso tem muito a ver. Eu gostaria de ser, de ter, de viver com a nossa mente racional. A gente até quer. Mas com a nossa mente irracional, que é onde está todas essas crenças que me norteia, que me aprisiona por onde eu vou, por como eu vou pensar, como eu vou reagir, como eu vou agir. É isso que vai trilhando as minhas decisões. Porque tudo que eu vou fazendo é baseado, as decisões que eu tomo é baseado em quem eu sou. Não tem como tomar uma decisão baseado em algo que eu não sou. As decisões, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho que a gente vai trabalhando, as nossas escolhas de enquanto profissional, é tudo baseado no que eu considero que é certo, no que é errado, é nas minhas percepções que eu tenho do mundo. E às vezes essa percepção é o gargalo. Por quê? Se eu tenho uma percepção de acordo com essas crenças, e essas crenças me levaram mais a me aprisionar do que a ser livre, como é que eu vou ter uma decisão que me leva para frente? E sustentar, que é mais importante. Porque o que mais tem é pessoas com vários diplomas, com vários rótulos, com vários títulos e que não progride. Principalmente quanto ser humano, aqui dentro, né? Tem tudo, menos a felicidade. É tão rica que só tem dinheiro. Porque o ego, ele traz muitas coisas. Ele traz muitas coisas materiais. E ele faz a gente compreender que isso é o que é importante. O importante é ter. E esse é o caminho contrário. É um mundo que serve a um sistema capitalista. É um mundo que serve ao ego, que eu não vou nem assim, né, falar muito de quem o ego não foi criado para nos aprisionar, entenda? Se a gente está vivendo uma experiência na Terra humana, eu preciso dar autenticidade a essa minha experiência. Ela precisa ser verdadeira. Eu preciso acreditar que eu estou tomando as minhas decisões, que sou dona da minha vida. Eu preciso acreditar, porque assim, se eu não tivesse recebido, né, essa questão do ego, eu seria só luz, do jeito que eu vim, né, do jeito que o bebê nasce. Luz. Então assim, eu não teria, propriamente dito, digamos assim, se eu preciso me expandir, estamos aqui, qual é o propósito dessa experiência, né? A expansão do meu espírito. E eu expando o meu espírito, a minha conexão, a minha expansão, para conseguir fazer coisas maiores em conexão com o divino, a partir das minhas experiências vividas como humana, né? Mas esse ego, ele foi colocado para dar veracidade a essas experiências, não para me distanciar, me distorcer de quem eu sou na minha essência. É como se assim, tudo que eu vou vivendo através do ego, ele vai me dizendo, é como se eu fosse criando uma nova personalidade de mim mesma. Ó, eu nasci como uma centelha divina, luz pura, bebê. Uma vez que eu sou inserida na sociedade, eu vou recebendo crenças, formas de pensar, de agir, de sentir, e vai formatando minha personalidade, e eu não tenho discernimento de julgamento se é ruim ou é bom aquilo que estão passando para mim, simplesmente eu vou absorvendo como uma verdade, vou pegando aquilo como uma verdade, aquilo vai me norteando a minha forma de ser, de pensar e de agir, e aquilo vai me distanciando de quem sou eu. Eu não vim ser nada daquilo. Mas eu fui por caminhos que me levaram. Deus não me criou, às vezes, para aquilo que eu tô fazendo. Então, se torna pessoas, né? Que é isso que a gente vive nesse momento. Uma era de pessoas vazias,
de pessoas sem sentido, sem nexo, que vai procurar sempre no material, sempre no externo, o que falta aqui dentro. Porque aqui dentro só é preenchido com essa força que vem de Deus. É impossível alguém ser preenchido com uma coisa externa se ela não passou pelo interno. É impossível. Porque se você é da raça humana, se eu sou da raça humana, todos temos o mesmo formatação enquanto seres divinos. O mundo vem nos formata diferente enquanto ego, né? Matéria densa, né? Esse corpo, esse avatar, né? Esse corpinho, né? Que eu amo. Mas cuido dele maravilhosamente bem. Graças a Deus tenho ganhado cada vez mais consciência que eu tenho que me amar, que eu tenho que me zelar. Não tô falando nada que não é bom viver, que não é bom usufruir dos prazeres da vida. A gente estamos aqui para isso, para ver um deleite na vida. Aqui é um paraíso. Mas se eu só consigo vivenciar esse paraíso verdadeiramente como eu fui criada para viver, que é o que eu tenho tatuado nas minhas costas, e compreendi cada vez mais porque eu escrevi isso aqui nas minhas costas, né, com tatuagem, eu só consigo vivenciar esse paraíso externo, ver esse paraíso externo, ter essa percepção das pessoas, das circunstâncias, dos bens materiais, quando esse paraíso, ele já passou por aqui. Vou dizer de novo. Eu só consigo vivenciar a verdadeira abundância através das coisas materiais, desse paraíso externo, onde tem viagens, aventuras, relacionamentos, bem materiais. Eu só consigo vivenciar essas experiências na sua essência, elas não me distanciando de quem eu sou, quando eu já me permiti, antes de passar por essas experiências materiais, viver uma experiência transformadora, um paraíso aqui dentro. Por isso que aquela frase, né, que é o versículo. O meu reino não é desse mundo. Mas uma vez que você vivencia esse reino aqui dentro, que é invisível, todas as demais coisas que eu acabei de falar, tudo isso, e tudo é tudo, vos serão acrescentadas. É como se dissesse assim, dá prioridade a quem tem prioridade. Primeiro, busca o caminho de volta para casa, que, infelizmente ou felizmente, a gente está aqui numa constante aprendizado, constante compreensão da vida, em um processo, né? Na medida que eu vou adquirindo mais consciência, eu vou compreendendo muitas coisas. Nem tudo que parece ser é o que é, e o que não parece ser é. Então, é lindo. É só lindo, é só confia, né? Porque se a gente quiser compreender coisas demais, não dá. É tipo assim, não dá pra gente compreender o poder de uma mente infinita, que é o todo, que é o Criador, que é Deus, com a minha mente finita, entende? Eu sou só um ser humano. Então não tem como eu querer compreender tudo, mas eu tenho como confiar. E isso vem de dentro, isso é um treino. Não tem como, amanhã eu vou acordar e confio e resolvo tudo. Não, não é assim, não dá não pra ser assim. É um treino, é um pouquinho por dia, é um golinho por dia, é todo dia você querer. Você se manter desperta nesse processo. Então tá, eu compreendi que o ego, né, para não fugir do assunto, o ego, ele foi formatado através de tudo isso que eu tô falando. E uma vez que eu tenho todo esse formato na minha mente, no meu jeito de ser, na minha personalidade, eu vou agindo baseado nele, né? Aí o que acontece? Chega em um determinado momento que esse vazio, que ego nenhum, bens nenhum, homens nenhum, né? Relacionamento nenhum,